noite. Vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Graças a Deus hoje o clima é um pouco mais ameno, do que os outros dias. O Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, da nossa saúde. Nós só temos que agradecer a Ele. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Não é o nosso texto base nessa noite, mas eu gostaria de começar lendo ele. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. A palavra do Senhor nos diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Mas Deus tornou em bem o mal que era contra mim. Vamos ouvir uma canção? Não sei se vocês conhecem essa canção, vou colocar aqui. Acho uma bela canção que traz a nós uma mensagem muito boa quando pensamos que tudo é passageiro, as glórias dessa terra é passageira, mas a vida com Deus é eterna. Gostaria de colocar esta canção.
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua proteção, teu cuidado, tua soberania sobre nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque temos ao Senhor e confiando em Ti, podemos caminhar seguros, não temendo o futuro, porque sabemos que o Senhor está conosco e tem guiado as nossas vidas. E o Senhor fala conosco através da Tua palavra. E nós desejamos, ó Deus, ouvir nesta noite a voz do Senhor na Tua palavra. Nos abençoe com a Tua palavra, Senhor, e nos abençoe, ó Pai, de forma inconfundível, e que sejamos exortados por ela, por essa tão maravilhosa palavra, e sejamos praticantes daquilo que vamos ouvir nessa noite. Nos abençoe, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 37. Nós hoje vamos para o capítulo 37. Estou aqui pulando o capítulo 36 da descendência de Esaú e indo já para o capítulo 37. Esaú sai da terra prometida no 36, ele recebe do Senhor bênçãos materiais, bênçãos de filhos, prosperidade, terra. Mas o capítulo 37 inicia agora até um outro personagem, até o capítulo 50, que recebe destaque agora, que é José. E uma proposta que eu trago para nós é essa: a soberania de Deus em nossa vida. E nós vamos caminhar no capítulo 37, se Deus quiser, nesses 35 versículos, 36 versículos, nessa noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, praticamente 40% do Antigo Testamento é composto de narrativas, histórias de homens, mulheres, que tiveram um encontro com Deus, tiveram a história da vida transformada, vidas que enfrentaram lutas. E quando nós olhamos o Novo Testamento também, tem muitas narrativas e histórias da igreja primitiva, dos servos do Senhor. É interessante que, olhando para Gênesis, nós vemos o Deus soberano guiando a história segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Criação, queda, redenção e a consumação final de todas as coisas. Isso fica evidente quando nós estudamos o livro do Gênesis e toda a Bíblia. Deus está direcionando, é a história de Deus, não é a história do homem. Ainda que o homem está aqui e é responsável por seus atos, é Deus guiando todas as coisas. E aí o tempo passa, e no dia 8 de outubro de 2020, às 19 horas e quase 13 minutos, você está aqui, 12 minutos, com suas histórias de vida, com sua história de vida, com um monte de questões, uma pandemia, e muitas vezes preocupado com as notícias, com os fatos. É quase que impossível viver neste mundo e não ser ferido pelo pecado de uma outra pessoa, não ser atacado pela ofensa de outra pessoa. Nós sofremos isso. E também ofendemos a outros. Na narrativa, na história da nossa vida, quantos e quantos de nós já não fomos e enfrentamos lutas? Quantos já não fomos aqui prejudicados, até mesmo por familiares? Problemas de fora da sociedade, problemas dentro da família. E eu estou dizendo isso porque quando nós olhamos para o capítulo 37, mais uma vez eu vou chamar de casos de família, Nós vamos ter problemas aqui, como nós estamos vendo, no capítulo 34, um problema ali com um Jacó passivo, onde sua filha foi abusada. Eles matam ali os cidadãos ali de Siquém, os filhos de Jacó.
Sabe, talvez nesse capítulo 37, José poderia ter feito uma pergunta como: se Deus é soberano, por que eu estou passando por tudo isso? Porque nós conhecemos a história de José. Talvez eu me arrisco aqui que, juntamente com Abraão e Jacó, José aí é uma das narrativas mais conhecidas do livro de Gênesis. Nós sabemos, nós nos identificamos, né, com a história de José. A narrativa das provações e triunfos de José é uma das histórias mais bem apreciadas do Antigo Testamento. No capítulo 37, o foco do livro, apesar de falar dos outros filhos de Jacó, o foco do livro de Gênesis passa de Jacó para o seu filho preferido. O que me chama a atenção aqui é que, à medida que nós vamos caminhando no texto, um personagem vai saindo de cena, ficando para trás, e outro entra em evidência. Nós vimos isso com Abraão, nós vimos isso com Isaac, com Noé antes, agora nós estamos com Jacó, e aí a transição. Agora nós vamos começar a ver a história de um homem chamado José. Muito bem, meus irmãos, José, nós vamos caminhar no texto vendo uma série de questões. Eu gostaria que você tivesse isso em mente na história de José. Visto que Deus é soberano sobre tudo, podemos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem ir contra nós. Tenha isso em mente. É muito fácil ler Gênesis capítulo 3, tentar o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, né? É muito fácil quando a gente dá um salto, mas é bom ver o que este homem passou. O homem perfeito como nós, mas que viu a mão soberana de Deus guiando todas as coisas. Também eu gostaria de destacar que nesse capítulo 37 de Gênesis, Deus não aparece, pelo menos em evidência. Você não vai ouvir aqui na história um dos filhos de Jacó, ou mesmo Jacó dizendo: Senhor, me ajuda, ou um diálogo do Senhor com Jacó. Na vida da gente é assim também. Tem momentos que nós vemos claramente, nitidamente, Deus agir na história da nossa vida, mas tem momentos que parece: cadê Deus? Parece que Ele está em silêncio. Será que Deus está vendo essa minha aflição? E esse capítulo 37 é muito interessante. Talvez um cético, talvez alguém que não crê em Deus, poderia dizer o seguinte: Deus não está lá quando você mais precisa dele. Porque se parássemos aqui no capítulo 37, nós podemos dizer: cadê Deus? Mas é maravilhoso saber que por trás da história, a história de José, há a mão soberana de Deus guiando todas as coisas. E por trás da história da nossa vida, Deus está agindo. E eu, quando digo por trás, eu não estou dizendo aqui que Deus é segundo plano. Na verdade, é tudo por Ele. Tudo está sendo guiado pelo Senhor. Então, por mais que não mencione, por mais que o capítulo 37, nós não vejamos aqui de forma direta a mão de Deus aqui, ou dos diálogos, como nós vimos em outras narrativas, a base para ver a mão de Deus por trás dos eventos do capítulo 37 é encontrado na palavra dos versos do capítulo anterior, que a gente tem que voltar um pouco, e se você puder dar uma olhadinha, vai lá para Gênesis 15, com Abraão. A gente vai voltar aqui daqui a pouco para Gênesis 37, fiquem tranquilos, é meia-noite termina. Olha o versículo 13, o versículo 14 e o verso 16. Alguém pode ler para nós? Foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Pula para o 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. É interessante porque
Na história de José, como a história de qualquer pessoa, Deus planejou tudo isso anos antes. Deus planejou isso na eternidade. O que alguns pensam que é um acaso, o que alguns pensam que é um acidente, Deus já planejou todas as coisas. Se Deus quiser, no próximo estudo, no capítulo 38, o Senhor revelará que Ele queria levar o seu povo ao Egito, conforme aqui nós vimos Deus falando a Abraão, esses 400 anos. Deus estava preparando e tornando todo o cenário aqui. E, na verdade, Deus estava orquestrando soberanamente todos os eventos de acordo com o seu plano eterno. E antes que alguém possa dizer, pastor, mas isso não torna Deus responsável pelo pecado? A resposta é não. A resposta bíblica é não. Os homens são responsáveis por seus pecados, mas Deus usa os homens e seus pecados para cumprir o seu propósito soberano. Ainda que o homem seja responsável, Deus continua agindo, apesar dele. Conforme nós vimos em Gênesis 50:20, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus tem um propósito em todas as coisas. Muito bem, então vamos entrar agora no capítulo 37, e há algumas questões que eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, a posição vantajosa de José. Eu coloquei vantajosa entre aspas aí. Na verdade, era muita vantagem ser o queridinho do papai, como nós já sabemos disso. Verso 1 a 4 do capítulo 37. Vamos ler? Vamos ler de maneira alternada, assim? Todos participam? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Meus irmãos, é interessante que, logo no início aqui, na leitura desse texto, uma coisa que me chama a atenção são os sentimentos. Veja que há dois sentimentos que são opostos aqui: amor e ódio. Isso fica evidente no texto. Veja que até destaquei aqui. Primeiro, ele trazia más notícias, a gente vai falar um pouquinho disso. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, vendo, pois, os seus irmãos, os filhos de Jacó, que o pai o amava, odiaram. Amor e ódio. Em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar aqui, pensando nessa ação soberana de Deus, deixa eu colocar meu bonequinho ali, tem jeito, né? Estava procurando um avatar aí, eu já tenho o meu aqui. Deus é soberano mesmo quando os pais são insensíveis e tolos. E tolo, eu uso o tolo como ingênuo, se pode dizer assim, ou passivo. Deus é soberano mesmo quando os pais são insensíveis e tolos. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só dar uma explanação rápida aqui. Isaac, voltando um pouco ao avô de José, Isaac teve a fraqueza de preferir um dos filhos acima do outro. Você deve se lembrar disso, lá no capítulo 25, verso 28, fala para nós que ele amava mais a Esaú do que a Jacó. E Jacó seguiu os passos do seu pai. O texto bíblico diz que ele amava mais a José, seu filho preferido. Agora, o próprio Jacó estava fazendo a mesma coisa, talvez porque José o fazia lembrar de Raquel. Raquel, nós vimos na semana passada, morreu. O resultado foi uma divisão entre José, então com 17 anos, o texto bíblico mostra isso para nós, e os seus meio-irmãos. Parte do ressentimento era justificada, pois José era dado como o
tagarela. Eu destaquei no texto lá, ele trazia as más notícias, né? Sobretudo acerca dos filhos menos favorecidos, Bila e Zilpa. Além disso, Jacó presenteou José com um traje especial que o destacava em relação aos outros. É interessante observar que Moisés, narrando aqui para nós, ele destaca essa preferência de José e a relação de Jacó para com José. Isso ocasiona que ele também não deixa de mostrar e não mascara o sentimento dos seus irmãos, ódio. Daqui a pouco nós vamos ver ainda na continuação do texto que esse ódio só vai aumentando ao ponto de querer matar. Sabe, pode ser, e aí é um indicativo que alguns comentaristas fazem uma nota e eu fico balançado com isso, pode ser que por causa dessa preferência com José, Jacó tenha colocado ele no comando de seus irmãos mais velhos, os filhos de Bila e Zilpa, as concubinas lá, em seus deveres sobre o rebanho. Por quê? Olha o texto no versículo 2, ele diz assim, lá no verso 2, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Bom, independente se ele estava ali numa posição de acima, de comando, né, mesmo sendo mais novo, o ponto em questão é que ele trazia más notícias, e isso incomodava sobremaneira. Bom, continuando aqui, nesses versos iniciais, no cumprimento dos seus deveres, José trouxe de volta um relatório ruim. Ele estava falando mal dos seus irmãos, sobre os seus irmãos ao pai deles. A soma de tudo foi que os irmãos não conseguiram nem falar, diz o verso 4, pacificamente com José. E no entanto, Jacó parece estranhamente cego para a profundidade do ódio que o seu favoritismo por José despertou em seus outros filhos. Nós não sabemos, o texto não fala se, apesar desse texto aqui, Jacó vai repreender José, mas ele vai guardar consigo. Nós não sabemos se Jacó teve um papel muito atuante ali com José. O certo é que alguma coisa estava acontecendo e isso estava incomodando. O que me salta aos olhos nesses versos iniciais são essas duas cenas: amor de um pai dando a preferência a esse filho e o ódio nutrido aí pelos seus irmãos. Bom, como nós já vimos, Jacó não era o melhor pai do mundo. Ele cometeu muitos erros na família. Lembre-se que nós temos falado, né, que, e graças a Deus, só com Jacó a gente não tem os altos e baixos, né? Todos nós temos, né? Jacó teve os seus altos e baixos. Poderíamos dizer que em um momento ele era bem Jacó, em outro momento era Israel. Em algum momento ali ele mostrava de fato a sua característica de enganador. Outros momentos ali, de fato, a transformação que estava ocorrendo na vida dele. Mas ele permitiu, só para você ter uma ideia, ele permitiu que suas esposas travassem uma guerra sobre quem teria mais filhos. Lembra disso? Né? As duas esposas, as irmãs ali, criando um clima de rivalidade na família. Depois ele aparentemente teria deixado Diná se casar com um pagão que a violentou, se ali e os filhos interviram até o ponto de dar uma lição nele. No capítulo 34 nós vimos isso, né? E ele não lidou com a traição e com a brutalidade dos filhos ali também. E aqui parece que está cego diante do ódio dos seus irmãos ou dos seus filhos para com José. Então, antes da gente apontar o dedo para Jacó, a gente precisa também entender, nós precisamos perceber que esta é uma situação que nós podemos ser levados sem perceber. De que maneira? Eu escrevi uma história aqui. Um casal tem vários filhos, 8, 9 filhos aí, logo no início do casamento. Não tem nenhuma experiência com pais. Eles são excessivamente rígidos e cometem muitos erros. Naquela época, eles não tinham muito dinheiro, então não podiam fazer muito pelos filhos financeiramente. E aí, como adolescentes, as crianças começam a andar com a turma errada, né? Aquela turma que se quer afastar. Opa, isso não.
Eles fazem alguma coisa para ter problema com a lei, né? Eles passam a ter problema com a lei, os adolescentes começam a ficar meio delinquentes aí, eles começam a se recusar a ir para a igreja com os pais. Gradualmente, esses jovens, esses filhos, começam a rejeitar os valores dos seus pais e adotam os valores desses amigos. E eu não estou falando de nada muito estranho do que nós vivenciamos nos nossos dias. Bom, então, tempos mais tarde na vida, chega um caçula na família. Eu sou o caçula da minha família, sofri muito. Não. E aí esse caçula é um modelo, né, de criança, um doce de criança, sensível, obediente. Ele ama o Senhor, ele deseja agradar os seus pais, ele tira boas notas na escola, ele nunca se mete com problemas, e a essa altura eles têm um pouco mais de dinheiro que quando os outros filhos que nasceram eles não tinham, e agora um pouco mais velho, tudo, eles têm um pouco mais de dinheiro. E aí quando este filho caçula completa aí 16, 17 anos, 18, né? 18 anos, então eles compram um carro novo para ele. É um carro de presente. Pergunta aí, como os filhos mais velhos vão reagir com este irmão caçula bonzinho? Lógico, é um julgamento muito frio, é só uma história, isso nunca vai acontecer. Mas é isso que está acontecendo aqui. Os irmãos mais velhos de José são um bando de desordeiros, entraram ali em Siquém, né? Pelo menos os dois ali, mataram, depois os outros pegaram todos os despojos, né? Massacraram uma aldeia inteira. Eles não temem a Deus, há uma demonstração disso. Rubem se deita com a concubina do seu pai. A coisa vai ganhando essa características, eles são exatamente como os cananeus ao seu redor. E aí chega o José, o filho da amada esposa, que teve depois um outro filho, Benjamim, do qual Raquel veio a falecer. José era um jovem, possivelmente obediente. O próprio texto diz aqui, eis-me aqui, José dizendo, obedecendo prontamente o seu pai. E esse clima vai tornando então um tom um tanto quanto pesado nessa família. Agora, o ponto, queridos, que eu quero destacar, só para fechar esses primeiros 4 versículos, não importa qual seja nossa origem familiar ou circunstâncias, nós somos responsáveis por obedecer ao Senhor. A vida de José mostra que é possível obedecer ao Senhor, mesmo quando somos maltratados e outras pessoas ao nosso redor são desobedientes. José é obediente, isso é uma característica dele aqui. Tá, ele tem outras características que a gente vai ver isso, talvez mimado, mas ele obedece ao seu pai, e a gente vai ver isso agora. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é esse: sonhos provocadores. Verso 5 a 11, vamos ler aqui, queridos, de maneira alternada. Eu vou transcrever o texto aqui, mas vamos continuar a nossa leitura. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: órfãos, ouvi esse sonho e pedi. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou guardava consigo mesmo, meditava nessas revelações. Bom, eu fiz alguns destaques aqui no texto e transcrevi ele. Olha que interessante. O texto ele começa dizendo assim: teve José um sonho e tal, e odiaram ainda mais. E aí ele conta o sonho para os seus irmãos,
e aí depois o texto diz, tanto mais o odiava. E aí, caminhando um pouco mais no texto, seus irmãos lhe tinham ciúmes. Lembra que eu disse agora há pouco? Pense um pouco nos sentimentos: amor, ódio, ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso, ou seja, guardava, estava pensando aí sobre esta revelação. É interessante que a repetição do sonho aqui, dando ênfase na profecia, naquilo que o Senhor, de fato, veio a cumprir em tempos depois. Então, o segundo lugar que a gente pode destacar aqui é: Deus é soberano mesmo quando os jovens são ingênuos. Porque o que fica marcado aqui em José contar o sonho para os seus irmãos é uma certa ingenuidade com uma pitada talvez de mimo aí, de eu sou melhor, vamos dizer assim. Olha só, talvez por ingenuidade ou por uma simples arrogância, talvez própria da idade, José gostava de contar a seus meios irmãos os sonhos incomuns que tinha, e isso só servia para aumentar ainda mais a raiva que eles sentiam por ele. Veja, superficial. O primeiro sonho, versos 5 a 8, que José contou era inofensivo. O sonho mostrava a cena de colheita, mais os feixes, os molhos, representando seus meio-irmãos que prestavam homenagem ao molho de José, ao feixe ali de José. Imediatamente entenderam a insinuação e perguntaram com raiva: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Para eles, a resposta só poderia ser um enfático não. Nem imaginavam que isso se tornaria realidade. O outro sonho, a partir do verso 9, tinha a ver com corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, 11 estrelas que se inclinavam a José. Ouvindo o relato do sonho, Jacó o repreendeu. Por que repreendeu? Repreendeu o rapaz porque entendeu que o sol o simbolizava, a lua representava Raquel, a mãe, e as 11 estrelas descreviam os seus outros irmãos. Mas o pai ficou pensativo com a história e guardava este negócio no seu coração, ou seja, mantinha na memória, refletia sobre essa profecia. Sabe, José teve sonhos, e em que ponto mais óbvio aqui do texto, elevado acima dos seus irmãos, colocado numa posição acima dos seus irmãos, e ele contou à sua família esses sonhos. Alguns acham que José errou aí, que José não tinha que ter contado esse sonho para os seus irmãos, Ao fazer isso, alguns dizem que ele age como um ingênuo. Ele era um jovem de 17 anos que faltava sabedoria, maturidade, para ver com o tempo, que a coisa não estava muito amistosa do lado dele. Havia rejeição por parte dos seus irmãos. Veja que o texto diz que eles já, lá nos versos anteriores, eles odiavam a José porque era o querido do pai, o pai o amava mais do que aos outros. E aí, lá vai José compartilhar os seus sonhos. Alguns acreditam que José deveria ter compartilhado o seu sonho com seu pai, ter compartilhado o seu sonho com um amigo mais velho, mais experiente, não sabendo se ele tinha esses amigos lá, mas na verdade a sua posição ali como favorecido da família o colocou também, o colocou em perigo, Poderíamos destacar que ele era favorecido, porém ingênuo e imprudente. E aí, é interessante que o texto destaca algo para nós: desperta ciúmes dentro da família. E esse é um perigo muito grande dentro da família e na sociedade que vivemos: a inveja, os ciúmes. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que José, mesmo agindo dessa maneira, talvez na maior inocência, ele declarou algo da soberania de Deus. Sabe, Deus é soberano mesmo quando este jovem é ingênuo, mesmo quando os irmãos agem com ódio excessivo, mesmo quando nada favorece. E eu presumo que Deus deu a José esses sonhos, visto que eram profeticamente verdadeiros e se cumpriram. Só que em nenhum momento Deus disse a José: olha, José, vai lá, revela aos seus irmãos, fala, eles precisam entender. Não!
E aí nós tocamos no ponto da ingenuidade e da soberania de Deus. E aí talvez poderíamos pensar, por que Deus então não esperou que José ficasse um pouco mais maduro, mais experiente, né? Porque não esperou até mais tarde, quando José teria sabedoria para manter a boca fechada, porque não entra mosquito? Sabe, queridos, nós não sabemos, mas nós sabemos que a ingenuidade de José não frustrou os planos de Deus. Isso fica evidente para mim. E aí eu faço um link aqui de pensar nesse texto, no texto de Gênesis 50. Porque o que vem agora no texto é só maldade. Vocês intentam mal por ciúmes, por ódio, mas isso não pode frustrar os planos de Deus. Isso me faz dormir tranquilo. Porque Jó nos lembra lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, ainda que enfrente os ciúmes, o ódio, pode ser frustrado. Embora devamos viver com sabedoria, quando não fazemos, podemos confiar que Deus irá agir, mesmo com a nossa inocência ou não inocência, né? Quando abrimos a boca, falamos coisas que não deveríamos, mesmo assim, Deus continua guiando a história segundo a sua vontade. Mas o texto continua, e eu gostaria de ler com vocês, do verso 12 a 22. Agora José é colocado numa posição do menino de recados, vamos dizer assim. O pai o manda levar e trazer notícias. Isso já ficou evidente nos versos anteriores e agora aqui. Vamos ler, verso 12 a 22, de maneira alternada ainda. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacei com teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-nos dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse, para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Veja, irmãos, o texto, eu coloquei alguns destaques aqui. José então obedece, né, às ordens do seu pai para trazer notícias dos seus irmãos. É interessante que o texto coloca aqui a preocupação de José. Apesar de José amar Jacó, amar mais a José do que aos outros, isso não significa que Jacó não tinha afeição pelos seus filhos. O texto não está dizendo que Jacó odiava os seus filhos, não. E aí, olhando para o texto, dá a impressão que no coração de Jacó há uma preocupação pela região que eles estão, em Siquém. Porque quando nós voltamos lá no capítulo 34, ele termina com Jacó dizendo assim: agora vão saber o que vocês fizeram em Siquém, vão nos perseguir, vão nos matar. Tanto é que ele pergunta aqui no texto: será que seus irmãos estão bem? Você tem alguma notícia deles? Vai lá trazer informações. Agora, eu coloquei um destaque porque eu
falo que às vezes a gente lê a Bíblia e lê muito apressado, a gente não vê os detalhes do texto. O texto aqui, no versículo 15, diz assim, que José andava errante pelo campo. E eu fico imaginando o seguinte: José chegou lá e falou assim: cadê o povo? Cadê meus irmãos? Sumiram. Porque aonde eles deveriam estar, eles não estavam. E aí, o texto fala assim que um homem encontrou a José. Não foi José que encontrou o homem encontrou José. Aquela cena chamou a atenção, José perdido, e o homem ali o encontrou. E aí o homem pergunta para ele: o que você está procurando, o jovenzinho? E aí então ele responde: eu procuro meus irmãos, diz-me onde eles estão. E o que me chama a atenção é nisso, né? Que este homem sabia o endereço, ele passa o endereço certinho. Eu ouvi, disse-lhe o homem, né? Foram daqui, pois ouvi dizer, vamos adotando. Queridos, a providência de Deus secretamente guiou José enquanto ele estava perambulando em busca de seus irmãos. E aí vem um ponto, o famoso se. E se José tivesse voltado para casa? Ele não poderia voltar e falar assim: pai, como a gente sempre faz, eles não estavam lá não, porque José gostava de falar também as coisas ruins que eles faziam, apesar que não era nada ruim. Eles não estavam lá onde o senhor falou não. Aí vem aquele monte de si. Ele não teria sido vendido como escravo, não teria mas esse si não existe dentro da providência divina. Na verdade, existe um plano de Deus. E Deus guiou José para ali. Só para facilitar para nós, né, eu coloquei aqui os destaques, né? O texto, então, mostra para nós, né, que enquanto José estava vindo de longe, eles conspiraram contra José para matá-lo. Veja que o ódio se acentuou de tal forma que a única solução vamos tirar a vida dele. Vem lá o tal, olha o destaque, o tal sonhador. Para eles, um sonhador. Para Deus, alguém que viu, que recebeu uma revelação dos fatos em si. Vejamos se lhe darão, olha que o sonho incomodava eles, né? Em que lhe darão os sonhos. E aí vem Rúben, né? Ouvindo isto, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E aí vem aquela pergunta: será que Rúben estava preocupado mesmo com José? Amava José, falava assim: não, é meu irmãozinho, ele é mais novo. O texto traz para nós essa informação, mas eu vou falar daqui a pouco. E aí, a continuação do texto, ele deu uma ideia, né? Deixa ele lá na cisterna, que depois nós vamos trazê-lo de volta ao pai. Bom, Jacó enviou José uma viagem a Siquém, que estava aproximadamente aí 96 quilômetros de Hebron. Então não era uma distância curta, levava tempo, não sabemos quanto tempo. De um homem amigável em Siquém, José descobriu que os rebanhos tinham ido, né, a Dotã, cerca de 32 quilômetros mais a noroeste. Quando José apareceu no horizonte, os irmãos logo conspiraram contra ele, tiveram a intenção assassina, mas tramaram de forma que ninguém descobrisse o envolvimento deles. Na verdade, eles queriam ali fazer o crime perfeito, né, dar um jeito de ele deixar de ser o filho preferido. Bom, mas o que me chama a atenção aqui no texto, e a gente já vai passar para a continuação da leitura, é que Rúben então age aqui intercedendo em favor do seu irmão, Rúben mais velho, e o texto mostra isso, né? Que ele diz lá no verso 21, não lhe tiremos a vida, né? Livrou-os da mão. Na verdade, por trás, ainda que das intenções, que não eram intenções de amor, eu amo José, por trás das intenções ali de Rúben, havia a providência divina, a soberania de Deus. Vamos continuar no texto? A gente já está terminando aqui. A terrível venda, né? Verso 23 a 28. Vamos continuar lendo. Eu não sei se é o meu microfone, né? Deve estar falhando aqui. Sim. Falando assim, dá para ler, dá para ouvir bem, né? Espero que quem estiver em casa também consiga. Não precisa. Verso 23 a 28. Vamos ler. Mas logo que chegou José a seus irmãos,
despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia. E, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, mas levaram ao Egito. Olha só, então no nosso texto aqui, uma questão que fica bem evidente, né? Se você olhar no início do texto, lá no versículo 3, o texto nos diz que ele ganhou de presente uma túnica, né? Está lá de mangas compridas aí, né? Esqueci de mencionar aí, geralmente um sinal de realeza, essa manga, essa túnica, né? Até a ponta dos pés aí, diferente da túnica usada pelos trabalhadores, ali havia um certo destaque nisso. Uma questão também que nós podemos destacar aqui é que fica evidente no texto que esse é um dos motivos da ira dos irmãos. Veja que o texto diz que eles despiram da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que traziam, ou seja, a ênfase do texto é, ele estava vestido com essa túnica, ele poderia ter ido com outra roupa. Eu imagino que José, eu não sei se você já passou por essa situação, ou já ouviu seus pais dizer: você não tira essa roupa, menino, né? Ganhou uma roupa nova e não tira a roupa. E José, eu imagino que ele usava costumeiramente, e isso incomodava os seus irmãos. Bom, e aí a ideia veio, né, dos seus irmãos, depois de vir aí uma caravana de ismaelitas, e eles falam assim: de que aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vendamos-lo, né, pois é nosso irmão, a nossa carne. E estes levaram José para o Egito. Bom, em terceiro aqui lugar, Deus é soberano, mesmo quando as pessoas estão endurecidas pelo pecado. Sabe, essa cena me marca, porque praticamente nós estamos agora vendo um José que saiu da posição de filho querido, um filho que nós não sabemos como era cuidado em casa, mas talvez tinha privilégios, e passa agora a ser um escravo, ou ser vendido. Sabe, enquanto eles estavam ali comendo o lanche, né, enquanto eles estavam ali mastigando o pão, eles discutiam se deveriam deixá-lo morrer na cova, ou acabar com ele mesmo. E aí de repente uma caravana de comerciantes apareceu. Nós temos aqui ismaelitas, midianitas, ou seja, parece sobrepor um grupo misto, a referência do mesmo povo. Lá em Juízes capítulo 8, verso 24, traz essa informação para nós. E aí Judá teve uma ideia. Olha que ideia, né? Ele diz assim: nós não teremos lucro para nós se deixarmos José morrer neste buraco. Vamos vendê-lo para esses comerciantes. Assim não teremos culpa de matar o nosso próprio irmão e ainda ganharemos o trocado com a venda do nosso irmão. E parece que foi uma ótima ideia, porque todos ali aprovaram. Possivelmente o Rubem não estava junto, porque depois Rubem, a gente vai ver no texto, ele chega e ele fala: cadê o meu irmão? Bom, quando eu leio esse texto, uma coisa que me salta aos olhos é incrível como podemos tentar salvar nossas consciências contra algum pecado terrível, racionalizando pelo menos ruim. É interessante porque eles estavam ali dizendo assim: não, agora é nosso irmão, mas ainda estão vendendo o irmão. E aí eles começam a tentar racionalizar: não é tão ruim como poderia ser, nós não vamos matá-lo. Sabe, queridos, o que é vender um irmão comparado a assassinato?
isso na consciência deles. Coisinha de nada. Oi? Uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada, né? E aí é como se eles estivessem dizendo o seguinte: será melhor para José, ele não vai morrer, será melhor para ele e para nós dessa forma, né? E aí, queridos, nós sabemos pela história que 20 anos depois, os irmãos de José ainda lembravam desse fato. Olha lá o capítulo 42, verso 21, alguém leia para nós. 20 anos depois, é muito tempo, né? 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Irmãos, vocês entenderam o texto? O texto está dizendo que, eu imagino essa cena, José na cova ali, dobrou o joelho e falou: pelo amor de Deus, não faça com isso. E aqui mostra que o ódio era tanto, eles estavam cegos ao ponto de venderem, mesmo com o apelo do seu irmão. Se você ler o verso 21 do capítulo 42, isso angustiou com o tempo, não saiu da memória deles. Veja que aqui, o texto no versículo 21, eles não estão dizendo aqui, aquele dia, o preço, a moeda, o que recebemos. Não, eles estão dizendo do sentimento, do semblante, do rosto de José. E aí ele usa uma expressão aqui: rogava. Ele clamava, ele exortava pela sua vida, ele estava clamando. Mas os irmãos simplesmente o venderam. Mas aqui, queridos, o que nós temos é que eles estão racionalizando o pecado. E tem muito crente fazendo isso na sua vida, escolhendo de alguma forma o pecado menos agressivo, e racionaliza dizendo assim: não, para isso Deus vai perdoar. Só que, queridos, moralidade comparada não é moralidade de forma alguma. Eles usam uma expressão aqui: é nosso irmão. Pois é, se é o vosso irmão, como eles afirmam, eles deveriam ter tido a máxima atenção, né, aos seus irmãos. Bom, nosso texto continua, e aí do verso 29 até o 36, para terminar o capítulo, mentira e agonia. Vamos ler, verso 29 a 36. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, olha a túnica mais uma vez, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de meu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. O animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se ensinou no pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Entre meses, os midianitas venderam José do Egito Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Queridos, então, nosso texto aqui, né, ele começa dizendo que Rúben volta a cisterna e não encontrou José. E aí, uma questão aqui, né, ao voltar para o posto aqui, poço, nesse ponto, nós podemos discernir o verdadeiro motivo, porque Rúben queria tanto proteger a José. Ele realmente estava mais preocupado em o quê? Se proteger. É possível que Rúben queria ganhar uns pontinhos com seu pai, ele pisou na bola.
E veja que o texto diz: não está lá o menino, e eu? Para onde irei? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Sabe, como o filho mais velho, ele teria de responder ao seu pai por qualquer coisa que acontecesse com seus irmãos, porque ele era o mais velho, ainda que nós vamos ver posterior que ele não recebeu a primogenitura, mas ele era o irmão mais velho, e ele era responsável pelo seu irmão mais novo ali. Ele estava em apuros com Jacó sobre a questão de dormir com a sua concubina, e agora a coisa só piora para o lado dele. E aí, queridos, ele teria presumido então que José tinha escapado daquele buraco, daquela poço, daquela cova. Veja que ele chega, diz o verso 23, e ele não acha o menino lá. E é possível que ele tenha presumido, falando assim: nossa, ele escapou e vai falar para o pai. E ele não sabe que eu fui contra. É por isso a preocupação, a inquietação, e ele talvez teria mais problemas ainda, e a cabeça dele começa um turbilhão de coisas. Tanto é que então vem a ideia, todos concordam aí com o esquema, né? E qual que é o esquema? Mentir para o pai. Veja que há uma expressão que me chama a atenção no texto. O texto diz assim: vê se a túnica do teu filho. Eu fiquei lendo o texto pensando o seguinte: talvez seja só por escrita, de fato falar, ou então, porque poderia ser, veja se é a túnica do nosso irmão, ou então, de fato, era a ênfase dizer: é o teu filho, é ele que morreu. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, os irmãos foram tão endurecidos, não apenas para com José, mas também com seu pai. Veja que eles mentem para Jacó, eles armam um plano. O velho Jacó, já não era um jovem Jacó, o velho Jacó ficou arrasado quando viu a túnica manchada ali com o sangue de José, ou presumindo ser o sangue de José que havia sido morto por uma fera. Sabe, eu não consigo conceber essa cena. José ali, ou Jacó ali chorando, dizendo: meu filho morreu, e os irmãos ao redor. E um detalhe no texto, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Se é todos os filhos, imagina-se então que aqueles que armaram o plano estavam ali. Oh, pai, não fica assim. A gente só vê isso às vezes pela televisão quando o assassino vai no velório. Você já viu isso? Ele tenta consolar a família, né? Não, olha, ou então quando está alguém desaparecido, você não vai encontrá-lo. Que cena, irmãos! E aí, queridos, é interessante porque eu fico vendo esta cena, né? Jacó rasga as vestes, ele chora, ele se recusa a ser consolado, ele não come, mesmo os filhos ao redor, as filhas ali, e ele diz: chorando descerei à sepultura para ver o meu filho. De fato ele chorou, né? E aí o texto termina dizendo que José foi vendido para Potifar, que era um oficial de Faraó, comandante da guarda. E há uma frase que eu coloquei aqui para nós, que é essa aqui: podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça conosco, porque a sua mão soberana e amorosa está sobre nós, mesmo nas pequenas ocorrências da vida. Para Jacó era o fim, não para Deus. Às vezes a gente enfrenta situações que para nós é o fim da linha. Ontem eu comecei a esboçar um texto, né, quando nós chegamos ao fim, quando declaramos: é o fim, basta, é a morte, é o fim, mas não sabemos qual é o plano de Deus. E eu olho para esse capítulo 37 observando isso, né, que ele termina com o José sendo transportado para o Egito. Sabe, queridos, existe uma questão aqui, para a gente fechar tudo e amarrar. Deus é soberano, e você pode ver isso em vários pontos desse capítulo 37. Primeiro, José não encontrou seus irmãos onde deveriam estar. Mas isso acontece. Pois é, mas nos planos de Deus, chegou aquele momento que ele não encontrou seus irmãos.
Enquanto ele vagava pelo campo, procurando seus irmãos, um homem, por acaso, o encontra, apareceu e sabia onde estavam seus irmãos, e José foi capaz de encontrá-los. Então José chegou exatamente no momento em que uma caravana passava ali. Não é coincidência, não. Às vezes demorava dias para uma caravana de vendedores passar, tempos e tempos, não era uma coisa corriqueira de todos os dias. E a caravana estava passando ali. E aí, nessa caravana então, dando início aí à ideia de Judá, que levou José até o Egito. Você também pode ver uma sugestão da providência de Deus na ostentação irônica dos seus irmãos, no verso 20, quando ele diz: vamos ver no que vai dar esse sonho dele, o sonhador. Pois é, o que aconteceu com seus sonhos é que eles foram precisamente realizados. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus teve a sua mão em todo esse processo, apesar do pecado dos seus irmãos, pelos quais eles eram responsáveis. Deus soberanamente colocou José na casa de Potifar. O Senhor orquestrou os eventos que seguiram ali, apesar do pecado da esposa de Potifar, que nós vamos ver depois. Deus soberanamente, em tempo em que o copeiro se lembrou de José até levá-lo a Faraó. E aí, queridos, talvez a evidência mais convincente da mão soberana de Deus nesse capítulo seja o notável paralelo, e a gente não pode terminar sem fazer isso, o notável paralelo entre a história de José e a história do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como José, que foi amado por seu pai e enviado para buscar o bem-estar dos seus irmãos, Jesus, o Filho amado, foi enviado pelo Pai. Assim como os irmãos de José o odiavam porque ele falava a verdade sobre o pecado deles e os convenceu do pecado com a sua vida justa, o mesmo aconteceu com Jesus. Assim como os irmãos de José o venderam por algumas moedas de prata, Jesus foi traído pelo mesmo. Os irmãos de José procuraram se livrar dele para que ele não reinasse sobre eles. Lembra o sonho? Mas a sua ação só resultou nisso. A rejeição deles resultou ainda mais tarde e se tornou o salvador da fome. Como ele mesmo diz: o Senhor me colocou aqui para livrar a muitos aqui no Egito. Da mesma maneira, os líderes judeus não queriam que Jesus reinasse sobre eles, mas a morte de Jesus resultou em salvação aos escolhidos do Pai. Não só apenas em salvação, mas também a exaltação na sua ressurreição e agora à destra com o Pai reinando sobre todas as coisas. José, colocado como o segundo homem mais importante do Egito. Sabe, queridos, quando nós olhamos para todo esse texto, e eu quero terminar aqui com uma história, e aí pensando na minha vida e na sua vida no ano 2020, terminando o ano praticamente, com uma série de dificuldades, eu gostaria de contar a história de um pai que estava segurando o seu filho de 3 anos com segurança numa piscina, na parte mais rasa da piscina. E o pai estava com o filho ali de 3 aninhos no colo, numa piscina, na parte rasa. E enquanto o pai caminhava na piscina, lentamente em direção ao fundo da piscina, a parte mais funda, ele começou a sussurrar, praticamente a cantar no ouvido do seu filho, mais fundo, e foi indo. E à medida que a água subia e subia nas pernas da criança, o seu rosto refletia cada vez mais pânico. Qualquer criança que tiver não sabendo nadar vai entrar em pânico ao ver que o pai está indo para uma parte funda, mesmo segurando ali. E ele se agarrava com mais força no seu pai, cujos pés tocavam o fundo da piscina com facilidade. Para a criança, terrível. Para o pai, tranquilidade. Bom, se o menino pudesse analisar a situação, teria percebido que não havia motivo para pânico. A profundidade da água em qualquer parte da piscina estava acima da sua cabeça. Mesmo na parte mais rasa, se o seu pai não o tivesse segurado,
ele teria se afogado. Se a sua segurança em qualquer lugar daquela piscina dependia do seu pai. Portanto, ele deveria ser capaz de confiar nele, tanto nas águas profundas, quanto nas águas rasas. O que nós aprendemos com isso? Nós sempre somos sustentados pela graça e pelo amor de nosso Pai Celestial. As narrativas, elas são descritivas, mostrando a ação de Deus. Não significa que na nossa história nós seremos vendidos para estrangeiros e aí ocuparemos a posição de segundo mais importante, ou então que o mar vai se abrir, ou que vai acontecer isso. Não. Foi um momento, um evento daquele jeito, mas a soberania de Deus continua a mesma na história de cada um de nós. É por isso que nós vamos dormir tranquilos. É por isso que, apesar das dificuldades, nós podemos repousar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que mesmo que uma terrível tragédia me acometa, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Nós podemos perder o nosso emprego, nós podemos perder alguém que amamos, talvez alguém nos faça o mal, nós podemos nos sentir inundados por muitas e muitas coisas, mas a verdade é que sempre, sempre os filhos amados de Deus serão sustentados por Ele. Não se esqueça disso. E aqui, agora, praticamente nós só vamos ver a história de José, o desenrolar do capítulo 37 até o final, capítulo 50, aonde nós vemos a mão operosa de Deus em todo momento, a fidelidade do servo do Senhor, mas também a mão do Deus Altíssimo. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente orar, terminando aqui? Te chamou a atenção? Não? Sim? Deixa eu só tirar isso, está me incomodando. Irmãos, nós vamos orar então. E eu não sei o que você vem passando, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que a mão soberana que foi com José é conosco. Isso me dá coragem para prosseguir esse ano, e o ano que vem, e depois, até a volta de Jesus, ou Ele me recolher, me levar ao lar celestial. Sempre lembrando disso. Na história da sua vida, existe um Deus que está guiando, assim como foi com José, é conosco também. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou convidar o presbítero Ivan, nos faça uma oração, ou eu nos conduzo para uma oração. Deus abençoe, dê um abraço em você mesmo, ou na sua esposa, no seu marido, na sua família, e até breve, meus irmãos.